Meus amados, a graça e a paz, bom dia. Quero agradecer a todos que estão participando do canal, contribuindo com esta mensagem, que o bendito Deus esteja te abençoando, cuidando da sua vida. Muito obrigado pela seu apoio, é muito importante, né? Mas, se você puder, inscreva-se nesse canal, deixa aí o seu comentário e o seu pedido de oração. Mas, meus amados, eu vos convido para nós lermos a palavra de Deus, esta palavra que é a palavra inerrante. A Bíblia, a própria palavra diz que ela é viva e eficaz. Meus amados, eu vos convido para nós lermos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 16, que fala de uma parábola, né? E a Bíblia diz que o campo de um homem rico produzia com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus amados, uma das coisas aqui que nós podemos ver, compartilhar, que a Bíblia nos mostra a respeito porque o homem tanto se apega aos bens materiais. E as pessoas se apegam tanto aos bens materiais a ponto de dizer: isso aqui é meu, foi eu que consegui, e eu tenho que zelar, e ninguém mexe, porque, na verdade, é meu. E a ponto de esse bem material, essa casa, esse carro, essa cobertura, às vezes vem até ocupar o lugar de Deus. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas se apegam tanto aos bens materiais que, na verdade, esquece de Deus, como nós já falamos. E a Bíblia diz que o homem, ele precisa fugir da avareza. Não é pecado o homem, o servo de Deus, ser rico, não, de jeito nenhum. Deus não condena a riqueza. Porém, Deus, a Bíblia, alerta as pessoas para que as pessoas não possam depositar a sua esperança nos seus bens. Por exemplo, o Salmo 20, o salmista diz que uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Então nós podemos ver aí que, na verdade, as pessoas têm confiado em si mesmo, têm confiado nos seus bens. E como eu falei antes, Deus não condena, Deus não é contra o servo que seja rico, não. Aliás, seria bom a gente ter grandes empresários, pessoas ricas no meio cristão, para que pudesse assim divulgar com mais segurança, com mais veloz, a pregação do Evangelho. Investir no reino de Deus, investir em missões, investir em evangelismo, investir em ação social. Nós precisamos. Aliás, falando que Deus não reprime aquele que é rico, mas, por exemplo, o rico Herculano, ele morreu e foi para o inferno, mas não foi a riqueza, o dinheiro dele, os bens que levaram ele para o inferno, não. Não foi a sua riqueza, mas foi a sua arrogância, a sua prepotência, o seu apego aos bens materiais. Não foi a riqueza, mas sim a questão do apego, né?
é meu, ninguém toma, e eu faço o que eu quero, e eu mando, né? Mas não é bem assim. Mas o texto em que nós lemos, meus queridos, a palavra de Deus nos relata que um certo homem, rico no campo, ele produziu muito. Realmente, quando o campo é bom, quando o agricultor, a pessoa que está cuidando do campo, quando ele trata o campo, quando ele ara a terra, quando ele aduba, na verdade, e ele planta ali, e a colheita é muito grande, na verdade. Daí então, porque a bênção de Deus vem para todos. A bênção não vem só para uns e outros não. A bênção vem para todos. Quando Deus manda a chuva, é para o ímpio, é para o cristão, é para aquele que obedece, é aquele que deixa de desobedecer. Só tem uma bênção que é individual. É a bênção da salvação. A bênção da salvação, ela é única. A bênção da salvação, ela é única. Daí então, porque o homem só é salvo se ele confessar o pecado a Cristo Jesus. Mas, meus amados, a Bíblia diz que esse homem aqui, ele produziu muito. E, na verdade, esse homem ele não tinha, pelo que a gente vê, que a Bíblia mostra, que aquele homem não tinha temor de Deus. Não. E ele produziu muito, né? O campo dele produziu bastante, grandes produtos. E Deus estava, na verdade, abençoando. As bênçãos vinham para ele. Sim, mesmo ímpio. Mas ele era tão arrogante, meus queridos, que ele disse, em um determinado momento, ele reconhece que a bênção de Deus na sua vida, quando ele diz, eu tenho muitos bens, que farei? E ele precisa reconhecer que essa produção ela não veio de si mesmo, né, das suas forças, mas veio de Deus, foi permissão do Senhor. E a Bíblia diz, que farei eu agora? Não tenho mais aonde colocar os meus celeiros, os meus cereais, e não tenho mais aonde colocar. Mas vou fazer o seguinte, eu vou derrubar os celeiros e vou construir outros maiores. O ímpio é assim mesmo. O homem, seu temor de Deus, ele pensa só nele, só na vida material. Ele não está preocupado com amanhã, ele não está preocupado com... Quando eu falei o amanhã, a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus, mas ele não se preocupou com amanhã concernente à sua vida eterna. Quando o homem partir, qual é o destino dele? Aliás, tem um hino que diz assim, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, qual destino é de ter a tua alma? Quando a morte ao teu lado chegar. Qual destino? Para onde? O que foi que você plantou? Que você fez pela vida eterna? E a Bíblia diz, meus queridos, que aquele homem ali, ele derrubou tudo, Deus permitiu, ele derrubou tudo e reconstruiu outros bem maiores, e a produção aí está crescendo sim. Então ele disse, agora chegou ao ponto de estar tudo pronto, os celeiros abastecidos, muitos bens, e ele disse, minha alma, agora tu tem muitos bens. Ele senta, bate no peito e diz, minha alma, agora tu tem para muitos anos, come, bebe e regala-te. Ele estava ciente de que tudo estava indo muito bem, porque ele tinha muita coisa, ele tinha muito bem, muitos materiais, muito gado, podemos dizer assim, a sua propriedade estava abastecida. Mas a palavra de Deus diz assim, para aquele homem, disse-lhe isto, rasgou no seu celeiro, derribarei e construirei outros maiores, e agora colocarei meus bens. Então vem a palavra de Deus agora.
Agora chegou a vez da palavra. Jesus diz assim, então diria, ele ainda diz, então diria minha alma, tem muitos depósitos para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Aí Jesus chega agora. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Ah, meu querido, agora chegou. Muitas vezes as pessoas têm muito dinheiro, têm muitos bens, muitas propriedades e até chegam ao ponto de esquecer, né? Não lembras que há um Deus Todo-Poderoso. Não lembras que existe uma prestação de conta. Quando Jesus disse, nesta noite, louco, nesta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem será? Meus queridos, o apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada, ela nos relata aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Na verdade, se o homem colheu, se o homem trabalhou em prol da sua vida eterna, a sua salvação, com certeza, ele irá receber da parte do Senhor o seu galardão, porque ele plantou, ele colheu, ele plantou semente e colheu coisas maravilhosas, riquíssimas. Ele se enriqueceu o reino de Deus através da sua palavra, da mensagem que ele transmitiu. Mas no versículo 21 diz assim, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Veja, meus queridos, que Jesus mostra que para aquele homem ele era rico. Sim, tinha muitos bens, muita propriedade, muito dinheiro, vivia uma vida abastada, mas não tinha amor, não era uma pessoa humilde, não confessou o pecado a Jesus, não lembrou-se que após a morte segue-se o juízo, a ponto de Jesus chegar a dizer, ai daquele que é rico, que ajunta riqueza para si próprio, ajunta riqueza para si no seu celeiro, mas não tem a certeza da vida eterna. Ah, meus queridos, que o bendito Deus esteja nos abençoando e que Ele afaste de nós esse espírito de avareza, mas que Ele nos coloque o Espírito Santo, o Consolador, na nossa vida, para que venhamos receber a unção do Espírito e assim venhamos administrar aqueles bens, que venhamos ser bons mordomos do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe, fica na paz, tenha um bom dia e até o próximo encontro.